Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? O tema do vídeo hoje é o que eu faço para receber a cura. Bem, logicamente aqui não vamos esgotar, de maneira alguma não visamos isso, esgotar as formas como Deus cura, pois Ele cura do jeito que Ele quer, mas aqui algumas formas como nós cristãos nos posicionamos no mundo espiritual para que a cura de Deus possa nos alcançar. Como o título aqui diz, fala sobre receber, porque a cura já foi liberada por Cristo na cruz, pelo Filho de Deus que se entregou por nós, assumindo os pecados da humanidade, nossas dores, enfermidades e todas as mazelas desse mundo, para que nós pudéssemos ter a vida e vida em abundância. Aqui no livro de João, capítulo 1, de 9 a 12, vamos ler rapidamente. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Que versículo maravilhoso! Jesus é a luz, é a própria palavra escrita na Bíblia, é Jesus. E quando a gente declara Jesus, não tem como Deus não atender, não tem como Deus negar a sua palavra, aquilo que está escrito, as promessas bíblicas. E veja que tudo que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus, Ele nos ouve, como está escrito em João 14:13. Em João 3,16, nós vemos um versículo muito conhecido, né, por todos, porque Deus amou o mundo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que dimensão do amor de Deus por nós. Se Ele entregou seu Filho único por amor de todos nós para salvar a humanidade, decidiu perder seu Filho Jesus por um tempo para não nos perder para sempre, porque Ele não nos daria todas as outras coisas, porque Ele não nos daria a cura. A questão não é se Deus quer dar, a questão é se você crê que Deus pode fazer, se você está disposto a receber a cura de Deus, ou se você conforma com a sua doença. Nós não podemos aceitar doença no nosso corpo, nós somos templo do Espírito Santo. Nosso DNA é de Cristo, não importa se falam, qual você tem histórico familiar de câncer, ou disso, daquilo, não interessa, o seu DNA agora é de Cristo, você é filho de Deus, você não tem DNA do capeta, seu DNA é de Deus. Em Deus habita toda a perfeição, em Deus habita a natureza divina, de saúde divina. Não há nada de negativo em Deus e não há por que ter enfermidade no corpo de seus filhos. Vamos falar aqui sobre alguns tipos de cura, né? Os tempos das curas na realidade. Quando se trata de problemas físicos, né, do nosso corpo, doenças físicas, normalmente, quando nós colocamos em prática a palavra, quando nós cremos, normalmente essa cura ela se manifesta de maneira instantânea ou em poucos dias. Porém, no que diz respeito a problemas emocionais, como depressão, ansiedade e outros, normalmente a cura e a libertação ocorrem através de um processo de conhecimento e prática da palavra de Deus, através de renovação da mente, né, e mudança de sentimentos, de hábitos. Isso ocorre, como está escrito em Romanos 12:2, né, para a gente não se conformar com esse mundo, mas para nos transformarmos pela renovação da nossa mente, para experimentar a vontade de Deus para nós. Agora aqui vamos falar de 4 posicionamentos que nós devemos ter, que vão nos ajudar a receber a cura de Deus. A primeira delas é: tenha fé em Deus e na sua palavra. Porque muita gente diz, eu tenho fé em Deus, por que eu não fico curado? Não basta apenas ter fé que Deus tem poder para fazer, mas você a crer que aquela palavra escrita, aquela promessa bíblica, como está em Isaías 53, vamos até ler aqui rapidamente. Isaías 53, de 4 a 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi
transpassado pelas nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Então, nós fomos curados no tempo da cruz. Ele assumiu tudo sobre ele para que nós pudéssemos ter o estilo de vida dos céus. Então, a gente precisa crer que essa promessa bíblica não serve só para os outros, ela serve para nós, se aplica a nós. Precisamos misturar a nossa fé com a palavra de Deus. E essa palavra ela tem o poder de gerar vida em nós, não qualquer vida, mas a vida de Deus. E a partir dessa vida, a gente anda em saúde divina, não apenas a gente vai precisar ter curas, mas a gente vai começar a andar em saúde divina, e essa palavra é capaz de transformar qualquer realidade das nossas vidas. Em Hebreus 11:6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então nós precisamos crer que ele existe e buscá-lo para que possamos receber algo dele, né? Precisamos buscá-lo como? Através da oração, através da nossa fé e desse conhecimento da palavra. Segundo posicionamento que nós precisamos ter para receber a cura é conhecer e nos aprofundar da palavra de Deus. Não apenas ler, não apenas um texto escrito, não. São palavras que geram vida no nosso corpo. Então nós precisamos nos encher da palavra do Espírito de tal maneira que nós possamos estar todos os dias não apenas cheios, mas transbordando essa palavra, cheios dessa palavra. Sempre que vier uma dificuldade, você já tem em mente, você meditar nessa palavra, e sempre que vier a dificuldade, você tem aquela palavra certa para você rebater. Então não importa qual opinião contrária, diagnóstico, circunstância negativa, não vai anular o que Deus diz a teu respeito, o que Deus te prometeu. Não importa se 1 milhão de pessoas falam o contrário, se Deus te deu uma palavra, fique com a palavra que Deus te deu, que foi Ele que te criou, Ele que te conhece. Não aceite. Guarde a sua fé, guarde o seu coração. Se você se apegar à palavra de Deus com toda a sua força, com toda a sua fé, com toda a sua entrega e intensidade, nenhuma dessas coisas vai impedir a manifestação do poder de Deus para trazer cura para a sua alma, para o seu espírito e para o seu corpo. Agora, o terceiro posicionamento que nós precisamos ter é confessar a palavra sobre cura, né? Não apenas ler mentalmente, mas a gente declarar em alta voz, no nosso quarto, ou num lugar que a gente puder, declarar a palavra de Deus na área que a gente precisa. Aqui no caso nós falamos sobre cura. Você quer receber a cura? Declare a palavra. Deus não pode negar a sua palavra. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E se você declarar a palavra com fé, Deus vai te atender, porque Ele não pode negar a sua essência. Um dos nomes de Deus é Jeová Rafá, que significa o Senhor que sara. Agora eu gostaria que você pegasse papel e caneta ou a sua agenda, um lugar que você sempre tem acesso para que você possa ler. Você quer ser curado? Confesse essa palavra, leia ela todos os dias até que ela entre no seu coração e comece a fazer parte de você. Assim como nós nos alimentamos todos os dias e o alimento começa a fazer parte do nosso corpo, esse alimento espiritual, de tanto você declarar, ele vai sair da tua mente, vai para o teu coração e você vai começar a sentir o poder dessa palavra e vai experimentar a cura de Deus na tua vida. Vamos lá? Vamos falar sobre aqui alguns versículos. Isaías 53, eu já mencionei, você pode anotar aí. Agora, Jeremias 17:14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Salmos 30, versículo 2. Senhor meu Deus, a Ti clamei por socorro e Tu me curaste. Salmos 147, versículo 3. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Vemos que nós temos que nos aproximar de Deus com o coração aberto, entregue, derramado, para deixar Deus fazer do jeito dele. Não se conforme com qualquer doença que seja, depressão, ansiedade, às vezes, ou qualquer doença física, às vezes a gente se acostuma com a dor no lugar, é assim mesmo, não aceite, repreenda essa dor em nome de Jesus e declare a palavra e receba a tua cura. Salmos 103:3, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças.
Deus quer fazer a obra completa, Ele não quer apenas te curar, Ele quer te libertar de todo o pecado, de tudo que te aprisiona, de toda a cadeia mental e espiritual que quer te manter cativo. 1 Pedro 2,24. Esse versículo também fala sobre o que está em Isaías 53. Confirma a profecia que se cumpriu em Cristo Jesus. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Mais uma vez, nós não seremos curados, nós fomos curados pela graça, pelo favor imerecido que Deus concedeu a todos nós. Ele nos amou de tal maneira quando ainda éramos pecadores, como estávamos quando não éramos ainda filhos, mas Ele nos deu essa oportunidade de crer no Filho de Deus e viver uma vida de abundância, viver uma vida com saúde divina. Então declare essa palavra e não aceite mais enfermidade no seu corpo. Por último, vou falar aqui mais um versículo, Marcos 5,34. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Misture a sua fé com a palavra de Deus e não terá outro resultado senão a cura. Por último, ainda que alguns sintomas tenham ido embora, tenham voltado, ainda que permaneçam pequenos sintomas de qualquer tipo de enfermidade no teu corpo, mantenha a sua fé firmada, continue declarando. Não ande por vista, ande por fé, não ande pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, eles são enganosos. A nossa mente tem que se submeter à mente de Cristo, aos pensamentos do alto. Não aceite, não ande pela lógica, não tente entender, apenas creia e entregue. Deus vai trazer a cura para a sua vida, creia nisso, mantenha a sua fé firmada e esses sintomas vão embora, eles não podem permanecer onde a luz de Deus, onde o amor de Deus está. Em 2 Coríntios 5,7 também fala sobre isso, porque andamos por fé e não por vista, não pelos sentimentos, por nada que se levante de maneira contrária àquilo que a palavra de Deus diz. Portanto, creia, conheça a palavra, se aprofunde, medite nela, escreva em um papel, coloque na sua geladeira, no seu armário, no espelho, não importa, coloque aquela palavra que você sabe que precisa dela, que você precisa de uma mudança em determinada área da tua vida, seja de cura, escreva esses versículos, leia todos os dias até que faça parte de você e confesse em alta voz. E eu tenho certeza de que Deus vai te curar. Não deixe de assistir os outros vídeos que temos aqui no canal. Se inscreva no botão que tem aqui embaixo, inscrever-se para não perder os próximos vídeos. Quando você se inscreve, quando você entra no canal do YouTube, aparece na lista de seus vídeos cadastrados, vai aparecer como opção todos os novos vídeos. Então, se você também gostou, curta. Se você acredita que vai ajudar alguém, compartilha e comente também a parte de que você mais gostou. Deus te abençoe.